Bom dia a todos e todas. Legal ver a casa cheia, né? Um evento do Daivin, depois de alguns anos sem evento aqui no auditório da CNSEG. Rafa, obrigada aí pela oportunidade da gente estar recebendo vocês mais uma vez. É isso. Bom, para mim, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Luciana Dallagnol, eu sou Luciana, superintendente de sustentabilidade aqui da CNSEG. Vou fazer uma autodescrição muito rápida. Tenho uma estatura mediana, o pessoal da Prudential chegando, que maravilha. Sejam bem-vindas. Começamos agora, fica tranquila. Tenho uma estatura mediana, sou branca, cabelo liso, abaixo dos ombros, estou vestindo um terninho preto, saia de bolinhas pretas, e estou muito feliz em estar aqui com vocês, vendo aí a casa com referências femininas fortíssimas, né? Ótimo. Para quem me conhece sabe que falar em público para mim é um desafio, então assim eu agarro o microfone para fingir que eu não estou nervosa, né? O coração já pulando aqui, enfim. Essa é uma parceria do Lloyds com a CNSEG, já é de anos, né? Que a gente faz eventos conjuntos. O Daivin, não sei se todos conhecem, mas é um evento mundial. Ele acontece simultaneamente em vários países. É uma semana dedicada à diversidade, né? Aí você vê que essa não é uma pauta brasileira, né? Essa é uma pauta mundial, que bacana. E é muito bom ver vocês aqui engajados nisso. E não sei se vocês sabem, mas ontem foi o Dia da Diversidade do Setor de Seguros, né? Dia 25 de setembro. Essa data foi instituída pela CNSEG em 2019, e é curioso, né, que a gente precisa instituir uma data para comemorar, celebrar e falar sobre diversidade, e o porquê disso, né? Por que a gente precisa de uma data para falar sobre isso? E trazendo assim alguns números aqui para permear a nossa conversa, mas antes de trazer números, antes que eu me esqueça, porque também a memória não é o meu forte, eu queria fazer um agradecimento aqui a duas pessoas que sem elas isso aqui não estaria de pé do jeito que está. A primeira é a Bruna Bittencourt, da minha equipe. Bruna, por favor. Pensa numa pessoa que fala bem, é a Bruna. Fiquem de olho nessa menina, a advogada brilhante. Inclusive, acho que vocês devem ter curso de oratória na faculdade, porque é espetacular. Obrigada, Bruna. Sem você, nem alinhamento, nem conteúdo, nem nada disso estaria pronto aqui. E a outra é a Juliana Rodrigues, nossa parceira de sempre da área de eventos, da CNSEG. Obrigada, viu, por tudo. Você aí é uma fada madrinha dos nossos eventos lá da superintendência. Bom, mas voltando então, falando um pouquinho aqui dos dados do setor, o último levantamento que foi feito pela CNSEG, com as seguradoras que fazem parte, respondem o relatório de sustentabilidade aqui da casa, né? Nós, mulheres, hoje, continuamos representando mais de 50% da força de trabalho do setor de seguros, exatamente 53%, e temos apenas 20% de representatividade nos cargos de alta liderança do setor. A gente tem maioria na base, mas a minoria ainda expressiva no topo da pirâmide, né? E o porquê disso, né? O porquê dessa discrepância tão grande? E aí eu vou convidar vocês aqui, né, só para mexer um pouquinho o corpo, sei que vocês estavam lá fora, já em pé, acabaram de sentar. Eu vou convidar as mulheres que podem, obviamente, a se levantarem, por favor. Que vocês vejam aqui o auditório quantas mulheres estão de pé nesse momento. Vocês terem a dimensão do nosso público que aqui está presente hoje. Vou pedir para vocês se sentarem, por favor. E agora eu vou pedir para que os homens se levantem. Agora, não senta, não. Olha só. Alexandre, diretor técnico da casa, meu ex-chefe. Eu acho que ele foi obrigado a forceps vir aqui. O Rodolfo é o jornalista da casa, está fazendo a cobertura do evento. O Felipe é da minha equipe, ele não foi obrigado a vir aqui, ele veio por livre e espontânea vontade. Velasquez, que é um executivo, diretor da Bradesco Seguros, que está aqui prestigiando o evento. Então, assim, isso representa... Obrigada, gente, pode sentar, por favor. Não se sintam expostos, mas isso representa um pouco, eu acho que isso é inversamente proporcional ao número de mulheres na alta liderança, né, das companhias. E aí a gente tem que começar a se perguntar
por que disso, né? Por que ter tão poucos homens aqui hoje conversando com a gente sobre essa agenda? Porque, assim, se é uma agenda feminina para mulheres, a gente está falando para a gente mesmo, né? E a partir do momento que você tem só 20% de representatividade na alta administração, como é que a gente pode impactar esses 80% para a gente mudar um pouco esse cenário, né? Inverter um pouco essa pirâmide, fazer um impulsionamento dessas mulheres para cima? E, na verdade, essa pauta da diversidade é uma pauta, e assim, eu não estou me referindo só a gênero, né? Eu estou me referindo a todos os pilares. Hoje, por óbvio, até por conta do título aqui da nossa palestra, eu vou focar na questão de gênero feminino, mas se a gente for parar para pensar, assim, existe um viés muito grande em cima da questão dessa pauta ser até uma pauta meio política hoje em dia, né? Se você parar para pensar, quando você fala de gênero, de LGBT, essa parte racial, você acaba fazendo uma relação, às vezes, muito direta com a política, o que, de fato, não é verdade. Eu vou contar para vocês um caso. Eu tenho uma filha de 14 anos, então minha casa vive lotada de adolescente, né? E uma determinada noite, umas amigas dormiram lá, no outro dia a gente sentou para tomar café. Eu adoro resenha com adolescente, né? Ver como é que funciona o mindset dessa garotada, é um barato, assim. Minha equipe sabe, eu trago vários cases dela aqui para a gente discutir durante o dia. E aí eu trouxe alguns elementos de pilares de diversidade, para ver como é que é a percepção delas e tal. E aí uma das amiguinhas dela virou para mim, tia, esse tipo de discussão não tem na minha casa por conta do posicionamento político dos meus pais. Aí eu falei assim, mas isso não é uma pauta política, isso é uma pauta do nosso país. Né? Então, assim, quando a gente fala assim, no porquê da gente discutir, da gente fomentar temas de diversidade, a gente está falando da composição social, racial do país que a gente vive. E aí muito se fala em ampliar a base de clientes, né, de consumidores que têm acesso a produtos de seguros. E aí eu pergunto para vocês, como que esses segurados, esses consumidores, se enxergam dentro de empresas que não têm a diversidade representada lá dentro? Né? Então, assim, como é que as próprias empresas vão se preparar para modelar produtos, ter um atendimento diferenciado de acordo com cada pilar de diversidade, visto que ela está prestando um atendimento a esse consumidor? Como é que funciona a cabeça desse consumidor? Então, são pontos assim que a gente precisa falar, né, sobre essa questão da representatividade. Então, já fica um desafio aqui para a gente, quando a gente fala de alta administração. Quem sabe no ano que vem, inclusive o auditório já está aberto para o ano que vem, Rafa, inclusive para todos os anos, contem com a CNSEG. Quem sabe a gente, no ano que vem, daqui a um ano, a gente veja esse auditório cheio de CEOs, homens, mulheres, diretores, e que cada um de nós assim consigamos realmente impactar a alta administração das nossas empresas para virem aqui, não é para discutir com a gente, é para conversar, para ver formas da gente melhorar e mudar o cenário que a gente tem atualmente. Esse é o primeiro ponto. Vou trazer aqui para vocês assim, eu moro longe do centro, né? Inclusive, eu sou bastante fazem bullying comigo por causa disso, no meu ambiente de trabalho, e aí eu tenho bastante tempo para refletir, e essa semana eu fiquei pensando assim, por que a gente não consegue, né, mudar os indicadores, por que a gente não consegue ampliar a agenda, por que todo ano a gente fala, né, que a gente está andando de lado, volta, avança um pouquinho, mas a gente não consegue mudar a chave. E aí eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, isso foi em 1997, uma das minhas primeiras matérias que eu tive na faculdade foi uma matéria de introdução ao marketing. Gente, 97 tem quase 30 anos, né? Só para deixar registrado aqui para vocês. E aí a gente estudou um case da American Express, Amex. Isso em 97, eu me lembro, eu tinha 17 anos, novinha, assim, inexperiente de vida, e eu me lembro que eles tinham um case que eles usavam políticas de recrutamento e seleção para garantir a diversidade na entrada de profissionais dentro da Amex, para que eles conseguissem fazer um atendimento diferenciado de acordo com a religião do consumidor e questões socioeconômicas. Então, eles faziam questão que na equipe deles já tivessem esse tipo de seleção e de representatividade. Gente, a gente está falando de 30 anos. 30 anos atrás já se falava sobre isso. Né? Então, assim,
por que há 30 anos depois a gente não conseguiu trazer proporcionalmente essa melhoria para dentro das nossas companhias, né? Mulheres, estamos em maioria na base e em minoria no topo. E aí eu vou falar um pouco até da minha jornada aqui na CNSEG. Quando eu entrei aqui, eu vim de um grande ressegurador, fui trabalhar na diretoria técnica, vocês já conheceram meu diretor na época, que é o Alexandre, e fiquei trabalhando ali de 2012 a 2020. Em 2020, uma diretora aqui da casa na época, que não está mais aqui, mas uma diretora fantástica, vocês conhecem, doutora Solange, sondou o Alexandre para que eu pudesse assumir a superintendência que eu estou hoje, que é a superintendência de sustentabilidade. Na época, a gente estava com a agenda de relações de consumo também. E ele imediatamente falou, pode confiar, pode investir, porque ela está pronta. Vai. E eu assumia essa função que eu estou hoje, e isso foi um diferencial na minha carreira, foi um ganho, assim, de não só de experiência, mas de conhecimento, me abriu o leque profissional, uma coisa absurda. Mas por quê? Porque eu tive duas pessoas que impactaram a minha carreira naquele momento. Primeiro, uma diretora que não era minha diretora e que percebeu em mim um talento, e um diretor meu direto que viu, assim, pode ir, porque ela está pronta. Então, assim, aí eu convido vocês a fazer a seguinte reflexão. Nós, hoje, as mulheres que estão aqui, que são gestoras, né, nós estamos formando líderes que impulsionam talentos e que permitem que novos talentos se desenvolvam dentro das companhias. A gente está conseguindo trazer esse olhar. A gente está proporcionando um ambiente de trabalho livre de preconceito, de assédio sexual e moral dentro das companhias. O que a gente deve fazer de fato para preparar as futuras líderes de amanhã? Gente, são perguntas muito difíceis, não sou eu que vou responder, vão ser as painelistas. Então, eu só trouxe, né, o assunto para discussão. O painel hoje é liderança feminina no mercado segurador, e eu tenho um time estrelado aqui de executivas. Me falaram que eu tinha que seguir uma ordem, mas como eu, assim, inclusive, gente, a Bruna, ela fez um roteiro para mim. Ela viu que eu não segui o roteiro dela, deve estar me matando aqui, entendeu? Mas é isso, Bruno, eu sou indisciplinada mesmo, então eu vou inverter um pouquinho a ordem de chamada aqui das executivas. Eu vou começar por uma pessoa que é interessante, que eu conheci essa executiva antes dela me conhecer. E como que eu conheci ela? Eu conversando com o CEO dela, ele falava com uma admiração dessa pessoa, com um carinho, com uma coisa, um cuidado, que eu falei assim, gente, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer essa pessoa, porque... E realmente, quando eu conheci a Narelli, eu falei assim, ela é tudo isso que o Fred falava dela. Então, Narelli, por favor, venha para cá. A Narelli, gente, ela é gerente de subscrição de riscos da Austral Seguradora. Obrigada, Narelli. Eu já tive a oportunidade de te convidar para outros eventos da CNSEG, então, assim, você é fantástica. Obrigada mais uma vez. Vou chamar uma pessoa que dispensa maiores apresentações, que é um marco aqui do nosso setor, que é a Tereza Moreno. A Tereza, ela é conselheira fiscal, certificada pelo IBGC, presidente dos comitês de auditoria e de riscos da Munich Re. Convido ao palco a Andréia... Gente, eu tenho que botar o... Desculpa. Isso porque eu já fiz uma letra gigante, mas eu não consigo ler, desculpa. A Andréia Paterniani, diretora executiva de sinistros da Somp Seguros. Obrigada, Andréia. Ninguém menos que a Paula Lopes, CEO da Marche Brasil. E agora a missão mais difícil de todas, ou a mais fácil, né? Porque com um time desses, né? É com a moderadora do painel, Daniele Cardoso, sócia fundadora do AZ Cardoso Advogados. Gente, bom dia a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa ver tantos rostinhos aqui conhecidos, em especial ver mulheres, e também estou muito feliz por ver homens aqui. Para a gente faz muito sentido, a gente discutiu isso. Vamos falar sobre isso, não quero entrar na fala de ninguém.
É um desafio estar aqui como moderadora dessas mulheres. Eu falei isso para elas quando a gente estava conversando, então, para mim, queria dizer que é uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Obrigada por essa honra da gente poder ter esse papo aqui. Sem maiores delongas, para a gente poder começar aqui, a gente vai falar aqui de um tema que é muito importante, inspirador, que é o tema da liderança feminina, não só aqui, mas também fora do país. E eu não vou falar muito, porque quem tem que falar muito é elas, eu só vou perguntar, eu vou trazer as curiosidades, vou trazer as minhas curiosidades, acredito que de vocês. Mas eu queria falar sobre dois pontos aqui, que para mim são pontos chaves em termos de liderança, e aí eu vou falar aqui que para mim, eu carrego isso. Para mim, dois itens muito importantes para mim. O primeiro é sobre servir. Eu acho que liderança está muito atrelado a você servir. E aí eu queria contar aqui uma história que em algumas determinadas culturas tinha um gesto antigamente, que era o gesto de lavar os pés, né? E quem fazia isso eram os criados, não eram os senhores, não eram as autoridades. E conta a história, um livro milenar, que um determinado líder, ele em um determinado momento, ele entra numa ceia, num momento especial, né, um dia especial para as pessoas ali, era uma ceia dentro da história, e ele decide, né, como um líder, ele decide lavar os pés dos seus liderados, né, e aquilo não se fazia. E o importante para a gente pensar sobre essa questão aqui é que o lavar os pés, né, a gente fala muito, enfim, isso aqui não tem a ver com, enfim, com nada além de você parar e pensar. Na cultura, isso era muito mais trazer um alívio para quem estava vindo de fora. Lembre-se, não eram asfaltadas as ruas naquele tempo, só que é uma cultura muito antiga, milenar. Então, na verdade, o lavar os pés era muito além de uma cultura de serviço, era de fato um alívio para quem estava chegando, com os pés de barro, com os pés. Então, você gerava um alívio para aquele seu convidado. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria falar, que quando esse líder na história, ele inverte isso, ele não só inverte, mas ele convida os outros a inverterem também. Ele fala, vem cá, façam isso aqui, é um exemplo que eu estou dando para vocês. E aí o que eu primeiro queria falar para a gente já fechar e eu passar a palavra para elas é que, para mim, o servir, a liderança ele tem a ver com servir e servir outras pessoas. A liderança tem a ver com você poder fazer a vida de outras pessoas melhor. A liderança tem a ver com você poder trazer alívio para outras pessoas. E eu acho que, se você pretende estar num lugar de liderança, você tem que ter isso em mente, que você está ali para facilitar a vida dos outros e o serviço. E a segunda coisa, sem maiores delongas aqui, né, advogado é um problema, né? A gente gosta de falar, pega o microfone, meu Deus, é sobre inspirar. Eu acho que liderança é sobre servir e sobre inspirar, né? É engraçado que quando a gente lê essa história me fala muito sobre quando a gente olha e fala, bom, ok, ele não só serviu, ele causou um alívio ali, ele sendo líder, então tudo invertido, mas ele também deu um exemplo e convidou outras pessoas a servirem aquele exemplo. E para mim, liderança não tem nada a ver com imposição, tem a ver com inspiração. A liderança por imposição não funciona. Eu tenho certeza que elas não estão aqui porque alguém colocou elas no cargo delas. E eu posso falar isso porque são pessoas que eu admiro. São pessoas que eu, de alguma forma, já conhecia de mercado, então por isso que eu digo que para mim é uma honra de verdade estar aqui, porque elas me inspiram. Então, todo mundo que almeja ser líder, né, e a gente está falando aqui de liderança feminina, eu acho que você tem que ter na sua cabeça sobre poder servir, aliviar e trazer uma melhoria, óbvio, para a sua vida, mas primeiro para a vida de quem está ali, quem você está servindo. E segundo, sobre inspiração. Você tem que ser alguém que inspira, não porque você pede algo, mas de fato porque você é um exemplo ali. E eu acho que é assim que o verdadeiro líder, ele nasce. E eu acho isso muito lindo. Então, eu queria eu acho que elas já foram apresentadas, mas eu vou aqui falar aqui da Andréia. Andréia é formada em tecnologia de informação. Se preparem, tá? Eu vou demorar acho que uns 20 minutos para falar dos currículos dessas mulheres aqui. Pós-graduada em administração de empresas, atua em seguros há mais de 25 anos, em importantes seguradoras do mercado, e há 7 anos ela está na Sompo. Especialista em sinistros de diversos segmentos, massificados e corporativos, atua em resseguro, cosseguro, salvados e ressarcimento. Eu gosto de quebrar um pouco dos protocolos, tá? Então, foco aqui, pessoal. Primeira diretora, líder de grande equipe, mais de 200 pessoas na Sompo, e a primeira diretora
mulher executiva de sinistros na história da companhia no Brasil. Quero falar um pouquinho da Tereza. Tereza atuou por 10 anos em consultoria multinacional americana em projetos de M&A, implantação de sistemas atuariais, mulher e atuária. Implantação, duas coisas que não está fácil de ver. Olha o currículo dessa mulher. Implantação de estratégia de crescimento e entrada em novos mercados. Depois atuou por 20 anos como executiva de seguradora de grande porte multinacional americana, ocupando cargos de C-level, incluindo CFO por 5 anos, CEO interina por 9 meses, corresponsável por implantação de ERP, novas regras contábeis, desenvolvimento de produtos, remodelagem, distribuição e parcerias. Paula. Isso aqui é uma guerra, né, de currículo, gente. Engenheira de formação, mas corretora de coração. Paula atua há 25 anos no mercado de seguros, passou por diversas seguradoras, está há 16 anos na March, tendo passado por várias áreas. Atualmente é CEO, nada mais nada menos do que CEO da March Brasil, e nesse momento ela está há 100 dias ocupando esse cargo. Narelli, que orgulho ter você representando o Brasil lá fora. Narelli é regente de riscos, executiva de intencionalidades, conselheira consultiva do Sou Segura, dedicada na equidade de gênero com recorte racial, diretora de sustentabilidade do Império Serrano, responsável pelo primeiro ensaio técnico de desfile carbono zero da história. Gerente de riscos de petróleo da Austral, tendo implementado e desenvolvido a carteira, onde lidera o segmento na América Latina por 5 anos consecutivos. Hoje atua também na vanguarda de estratégia, que viabiliza a solução de justiça climática, especializada em redução de emissão de carbono. Engenheira de petróleo com dupla diplomação pela The University of Kansas, nos Estados Unidos, e PUC-Rio, especialista em engenharia submarina e de sistemas offshore pela COP e UFRJ, com mais de uma década de experiência na indústria de energia. Vou fazer mais um parênteses. Engenheira e mulher. Também algo bastante maravilhoso de ver. Membro da comunidade Forbes, BLK e de comitês de ESG com foco em inovação por meio de diversidade. Atua também como mentora de estratégia pessoal para mulheres e é coautora de livro. Bom, uma salva de palmas agora. Quebrei todos os protocolos. Primeiro, quero agradecer, Rafaela. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de ser a encabeçadora desse evento. Luciana, obrigada também. Quero agradecer aqui o meu braço direito e esquerdo, pernas, Maíra, Juliane e Aline. Juliane e Aline são da minha equipe, braço direito e esquerdo. Maíra, sei lá, secretária, assistente pessoal, amiga, melhor amiga, conselheira, psicóloga. Obrigada, tá? Eu quero passar aqui agora para a gente falar um pouquinho e eu poder fazer aqui de fato, as perguntas para elas, que eu acho que vocês devem ter algumas perguntas aí também depois, eu espero. E conforme elas forem falando, vocês podem também ir anotando para depois perguntar para elas. Mas nosso primeiro bloco de perguntas, ele é sobre desafios na liderança feminina. E a pergunta que eu tenho são 2 perguntas para vocês. Quais são os principais desafios que você enfrentou ou você observa para mulheres que ocupam posições de liderança? E o mais importante, como é que você supera esses desafios? Então, queria passar a palavra para Paula. Se puder começar, Paula. Funcionando, me escutam, né? Não, bom dia, obrigada pela oportunidade, Rafa, por me convidar, e as mulheres que estão aqui, os homens também. Um prazer estar participando desse painel com tantas mulheres aqui, tão especiais do nosso mercado, que a gente tem feito a diferença, e me sinto muito forte por dividir esse painel com vocês e nunca estar sozinha, né? Então, e quando você pergunta para mim sobre desafio, eu acho que a vida é um desafio, né? Todo dia a gente tem desafio, acho que a gente vem numa evolução. Os desafios da Paula de 20 anos atrás são diferentes dos desafios que eu tenho hoje, mas eu sempre olhei o desafio como uma oportunidade. Então, eu sempre tentei transferir esse desafio como oportunidade. Então, se falta uma língua, o que eu vou fazer? Uma oportunidade para eu aprender e conhecer e ir atrás, né? E eu acho que nessa fase agora que eu estou na minha carreira, uma coisa que me ajudou muito a estar aqui onde eu estou hoje é o autoconhecimento, né? Eu acho que a gente, mulher, fala muito da questão de equilíbrio, né? Então, a importância de a gente equilibrar as coisas.
Então, eu tenho administrado muito isso. Então, eu me conhecendo, eu sei muito bem quais são as minhas fortalezas e eu sei as áreas que eu preciso desenvolver. Então, como que eu lido com elas, né? A gente às vezes escuta minha filha falar, a gente já fala assim, você quer ser feliz ou ter razão? Às vezes eu quero ser feliz, às vezes eu quero ter razão, às vezes eu quero as duas coisas. Eu quero ser feliz e eu quero ter razão. Então, é como que você administra essa questão. E a gente vê nas adolescentes, minha filha, 20 anos, e a gente sabe qual que é o gatilho dela quando ela vai ficar nervosa, é a fome. Então, ela fica, quando a fome vem, ela já sabe que aquilo é o gatilho dela. Então, quando a gente começa também a saber quais são os nossos gatilhos, como que a gente administra essa inteligência emocional que a gente tem a nosso favor, eu acho que a gente tem muito a ganhar como mulher. Então, eu tenho usado muito das minhas fortalezas e com muita consciência nas áreas que eu preciso desenvolver, né? Então, a gente, mulher, quando eu olho para trás, a Paula de 20 anos atrás, uma mulher impulsiva, uma mulher que se posicionava com razão, foco, com posicionamento forte, às vezes podia até me julgar agressiva, e aprendi muito a diferença entre agressividade e assertividade. Aprendi também a controlar minha impulsividade. Aprendi que precisa ter uma noite entre 2 dias, de repente, para uma tomada de decisão. Você não atender uma ligação naquele momento que você está nervosa, não responder um e-mail. Você saber quais são os seus gatilhos que vão impulsionar a sua impulsividade, ou então você não ter aquele controle emocional que você precisa naquela hora. Então, hoje eu sinto esse meu autocontrole e é uma questão diária. É um exercício diário, igual você vai na ginástica fazer. Não é assim, eu fui um mês, agora estou bem, estou forte. Não, você tem que estar todo dia praticando esse controle desse equilíbrio emocional que a gente tem a nosso favor, né? Então, eu acho que eu tenho feito bastante isso. Sei muito bem quais são os gatilhos, sei quando eu vou entrar numa reunião difícil, e eu sei quando eu tenho que ser feliz e quando que eu tenho que ter razão. Então, tem reuniões que eu vou precisar ter razão, porque eu vou precisar me posicionar, eu vou precisar aprovar uma coisa que é importante para a operação do Brasil. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar, eu preciso me comunicar bem, eu preciso colocar os pontos positivos daquela estratégia de uma forma muito assertiva, com segurança, com confiança. Então, essa parte da comunicação, eu acho que ela traz a razão. E aí, o ser feliz também é você também não querer mudar o mundo, também mudar o outro, você administrar as expectativas, como que o outro te vê, como que você vê o outro. Então, quando você vai para uma reunião e você sabe que aquela reunião vai ser difícil e tem coisas que vão te tirar do sério, como que você vai mais preparada para esse controle emocional que você vai ter? Então, aqui para mim fica muito esse desafio sempre olhar como oportunidade. Então, acho que a primeira dica, né, de aprender sempre e ter muita humildade e o controle, né, o equilíbrio de você administrar as suas fortalezas e as suas áreas de desenvolvimento. Então, para mim, fica essa mensagem aqui para a sua pergunta. Andréia, para você, traz para a gente a tua experiência. Obrigada, Paula. Fantástico. Bom, pessoal, primeiro, muito orgulho de estar aqui com tantas mulheres maravilhosas e com currículos invejáveis, né? É sensacional. Eu pegaria um gancho aqui na fala da Paula com relação à comunicação. Então, muitas mulheres, e deve acontecer isso com muitas outras, me questionam, poxa, André, como é que você chegou onde você chegou? Né, Paula? Gente, a Paula é CEO, como assim? Como é que ela conseguiu? E quais foram os desafios que você teve ao longo do caminho? E aí, pegando o gancho da comunicação, eu acho que um desafio que a gente tem, que é constante, que a gente tem que sempre observá-lo quando acontece e tomar ações corretivas quando isso acontece, é a própria questão da comunicação, é o falar, a diferença entre falar e ser ouvida. Muitas vezes, né, ao longo dessa minha carreira, aconteceu, e acontece até hoje, né, de eu estar numa mesa, numa reunião com muitos homens. Isso é bastante comum, né, já que a gente tem a maior parte da liderança masculina ainda. Eu digo ainda, né, um dia a gente vai mudar essa história. E a gente sabe que os homens têm o seu jeito de ser, e está tudo bem, né, somos diferentes e a vida é assim. E muitas vezes é muito difícil a gente conseguir trazer a sua opinião dentro de uma reunião, né? Onde existe um assunto importante a ser decidido, muitas vezes a reunião se torna acalorada e as mulheres não têm oportunidade de fala.
E quando tem, muitas vezes ela começa a falar e é interrompida no meio do caminho. Ou ela fala e ninguém ouve, né? Parece que está todo mundo prestando atenção, mas no final você fala assim, ué, mas eu falei, e o assunto continuou e ninguém me deu atenção. Aconteceu uma coisa muito interessante também, vindo de um líder meu, né, trazendo um exemplo aqui para vocês, que esse líder, quando eu assumi um alto cargo na liderança de uma seguradora, pela primeira vez, então, cheguei numa reunião com muitos homens, né, que faziam parte desse comitê, e tinha um assunto rolando, e eu querendo falar, e nada de encontrar essa oportunidade de falar. E chegou no momento que eu falei, bom, ninguém quer me ouvir, então deixa eu entender o que está acontecendo, né? No momento certo eu entro aqui e vou tentar trazer minha opinião sobre o assunto. E esse líder teve a sensibilidade de perceber que eu estava querendo falar e ninguém me deixava falar. E esse líder, que era um CEO, parou a reunião e falou assim, pessoal, a André, ele me chamava de Paterniane, a Paterniane quer falar. Vamos ouvir o que a Paterniane tem para dizer. E a partir daquele momento, ele fez isso algumas vezes, né, em alguns comitês, em algumas reuniões, ele tinha por hábito fazer isso, um hábito maravilhoso, eu diria, né, de dar a oportunidade de eu falar naquele momento. E com esse hábito, né, com essa sensibilidade que ele teve de entender que eu era minoria naquele grupo e que eu também gostaria de trazer minha opinião, me trouxe também um sentimento de confiança. Falei, bom, peraí, se eu estou numa reunião com vários outros homens aqui, e o CEO está me dando a oportunidade de falar, é porque ele quer me ouvir, né? Porque a minha opinião é importante, ela conta dentro desse grupo. E a partir daquele momento eu criei a confiança de poder me expor e criar esse canal de comunicação onde quer que eu estivesse, com quantos homens estivesse, né, na reunião que fosse. E eu trouxe isso para mim. Então, e aí a questão do desafio que a gente faz também para ajudar no dia a dia, enquanto líderes mulheres, é fazer a mesma coisa. Então, se eu estou numa reunião onde as mulheres não conseguem falar, onde elas não têm voz, eu pergunto para elas, né? Então, Paula, você quer contribuir? Você concorda? Tem alguma coisa a mais para trazer aqui para a reunião? Então, acho que a gente criar esses caminhos é importante, né? A gente também ter esse olhar sobre as outras mulheres que participam do mesmo evento, da mesma reunião e que não têm a oportunidade, muitas vezes, de trazer a sua opinião. A sensibilidade dessa resposta é um negócio fantástico, né? Porque acho que vocês estão se complementando, né? O autoconhecimento associado a essa sensibilidade de, num lugar, você, de fato, abrir essa fala para alguém que está ali. Teresa, conta um pouquinho para a gente quais foram talvez algumas dores, o que você puder falar para a gente e como é que superou isso? Quero agradecer, né, a presença aqui, estar aqui com vocês, é importante a gente falar sobre liderança e fazer desse limão uma limonada. Estamos nós, meninas, então vamos falar para nós mesmos. Isso é bom, que a gente pode falar direto uma para outra e vocês vão entender o que a gente tem para dizer, né? Então, vamos fazer do limão a limonada, tá, Luciana? Mas que venham homens da próxima vez. Desafios, então, eu vou destacar o desafio da imposição que nós, mulheres, sofremos com cuidado da família, dos filhos, principalmente. Então, já que eu sou a mais experiente do grupo, né? Eu tenho uma filha de 26 anos, eu tenho um filho de 19 anos, todos bem, tranquilo. E sim, eu tive que ficar ausente, viajei, né? Tinha compromissos, faltei algumas reuniões de escola, mas a minha estratégia foi, e eu sei que cada uma tem que construir a sua estratégia, e é isso que eu quero incentivar. Eu tinha em casa um parceiro que ia nas reuniões, levava a criança ao médico, e isso não é um favor, gente. Né? Então, eu fico muito espantada com as estatísticas, dizem que 30% das mulheres, quando têm filhos, abandonam o trabalho, né? Isso, e homens, 7%. Por que isso, né? E assim, respeitando todas as diferenças, mães solteiras, parceiros ou parceiras, as empresas têm um compromisso com isso. Precisa ter políticas para trazer mulheres, para que as mulheres permaneçam e para que as mulheres ascendam.
Então, assim, esse foi um desafio a minha vida toda, sempre me perguntaram, assim, acho que o intervalo maior que eu fiquei fora de casa foi 4 meses e meio. E eu tive que deixar meus filhos com meu marido para ficar fora do país, trabalhando, um rotation project de 4 anos e meio, 4 meses e meio, desculpa, 4 meses e meio. E como eu sofri, mas você vai deixar seu filho mais novo tem 7 anos, ele ainda ia completar 7 anos, é a menina de 14. Eu tenho um marido que vai ficar tomando conta. Assim, eu sei que não é a situação de todos e que a gente tem que pensar em todas, né? Todas as mulheres. E aí a importância da gente ter estatísticas sobre isso, sobre sua população feminina, o que ela precisa, né? Políticas de creche, políticas de licença maternidade, ser uma empresa cidadã e ampliar a licença maternidade, licença paternidade também ampliada. E diversas outras, flexibilidade de horário, né, quando volta, poder trabalhar menos. Então, assim, essa é uma questão que a empresa tem o seu papel e a gente, como é que eu me cuidei, né, desse meu desafio. Então, acho que muito do que a gente já falou aqui, né, autocuidado, acho que é você ter o seu autocuidado, você se conhecer, você criar suas fortalezas, né? Eu estava ali presente com os meus filhos, sempre que eu podia, dava qualidade de presença. Então, acho que a gente se conhecer, cada mulher é uma mulher. Tem mulheres que desistem porque querem desistir, e está tudo bem. Então, nesses 30%, será que todas é porque querem? Tem umas outras estatísticas, as mulheres são realmente 50%, que no Brasil mais de 50% são líderes em sua casa financeira. Então, será que elas deixaram porque queriam deixar? Isso vai abalar a estrutura da família. Então, assim, foi um desafio para mim, num patamar diferente, cheio de privilégios, em questão de ter um marido que ocupou essa posição, que é uma posição de todo parceiro, né? Como você tem um filho, é uma posição. Tinha mãe, tinha sogra e tal para ajudar, mas, assim, precisamos falar sobre isso. As mulheres não podem deixar sua carreira profissional sem querer, se elas quiserem, tudo bem, mas sem querer, por causa dos filhos. Acho que a gente tem como contornar isso e é importantíssimo termos uma ajuda das empresas nesse sentido. Então, espero que a gente tenha mais estatísticas sobre quantas mulheres a gente tem, né? Tem esse estudo que foi citado aqui, né? Acho que a Lu citou o estudo da ANS sobre mulheres. É daqui? Da CNSEG? Tem outros estudos, acho que do Galiza, né, sobre isso, e é isso, 50% está de funcionários, e na liderança está ali 20%, 30%. Por que a gente não chega? Falam sobre o degrau, as mulheres não passam no primeiro nível de liderança, e não passam, muitas por isso, né? Está ali na idade fértil, na idade de ter o filho, e aí não passa no primeiro nível. Se elas não passarem, vai ter pouca gente para chegar lá em cima, em vice-presidentes e presidentes. Então, acho que esse é o desafio que eu queria destacar. Compartilhar uma coisa interessante da sua fala. Eu tive, logo no início do escritório, quando eu entrevistei, e foi uma coincidência, não acredito em coincidência, mas foi algo que me chamou muita atenção. Eu entrevistando algumas pessoas, nós temos um escritório que tem bastante gente jovem, bastante gente no período fértil. E o meu escritório, ele é majoritariamente feminino, propositalmente. A gente contrata homens, tá? Se vocês quiserem, a gente dá uma oportunidade para vocês. Mas a gente majoritariamente. E foi muito engraçado, porque eu fiz 3 entrevistas uma vez, e as 3 pessoas foram muito francas comigo. E falaram assim, Dani, eu tenho interesse de ter filhos. Isso é um problema para você? E a minha resposta é sempre muito automática. Cara, parabéns. Eu sou assim, eu sou bem informal para quem me conhece. Claro, há rodas onde eu posso e eu necessito ser mais formal, mas normalmente eu sou mais informal. E eu falei, cara, parabéns, que legal, vocês estão planejando isso? E eu me lembro que as 3 pessoas ficaram muito assustadas com a minha resposta, olharam para mim e falaram assim, você está brincando? E eu falei, não, eu achei fantástico, porque eu também desejo um dia ter filhos, eu não tenho filhos hoje, mas eu também desejo, e mais do que isso, o escritório incentiva que você tenha uma família. Nós não vemos pessoas como robôs, nós vemos pessoas como seres humanos, e você como mulher, é muito bacana se você tem o desejo de ter filhos. Se você não tem, filho, isso é uma questão de você, mas se você tem, a gente incentiva. As 3 pessoas ficaram perplexas com isso. Porque, de fato, e me contaram, uma delas, que infelizmente, ela foi
em 5 entrevistas, na 5ª entrevista, no escritório, quando ela disse que ela estava para engravidar, assim, a todas as entrevistas superaquecidas, na 5ª, você está querendo engravidar? Tá. E ela não foi contratada. Então, assim, é muito interessante isso. Nareli, quero te ouvir também, a gente está com tempo, quero te ouvir sobre seus desafios. Obrigada, Maria Tereza, fantástico. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Estou muito feliz também de ver vários rostinhos conhecidos e de dividir esse painel com essas mulheres brilhantes que eu admiro demais. Todas vocês, obrigada mesmo. A Rafa por estar mais um ano fazendo esse evento maravilhoso. Como a gente falou, né, é um evento global, então não é um tema único aqui para a gente. Está o mundo inteiro discutindo a importância da diversidade e inclusão. Acabei de voltar da Assembleia Geral lá da ONU, participei de alguns eventos que permeiam a Assembleia Geral dentro da ONU, então eu pude ter essa troca também com gente do mundo inteiro e é muito, eu cheguei direto e vim para cá. Para mim era muito importante estar aqui com vocês hoje. Acho que sempre que a gente está falando de mulheres, ainda mais nessa função de líderes, né? Eu gostei muito do que você falou no início, Dani, porque meu primeiro colégio tinha um lema que era servir é reinar. Eu sempre odiei esse lema, porque eu achava uma coisa meio de submissão, assim, sabe? E aquilo me incomodava demais. Eu ficava servir é reinar, não entendia aquilo, eu não conseguia entender. E hoje em dia eu entendo perfeitamente, assim, porque eu realmente acho que servir é você se tornar útil, sabe, na vida de alguém, você ser útil para outra pessoa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Então, hoje, tudo que eu tento fazer na vida é poder ser útil, seja para mim mesma ou seja para outra pessoa. Então, eu consegui, depois de alguns anos, entender o lema do Colégio Nossa Senhora do Rosário, que eu estudei há 1000 anos atrás. E achei muito bom você ter começado dessa forma. Até porque, como a gente está falando de papel da mulher, né, e às vezes a gente é muito associada a esse papel somente, né, do ceder para o outro o nosso tempo, e às vezes a gente esquece de deixar para a gente esse tempo. Quando até a Tereza falando aqui essa questão de imposição, eu não tenho filhos ainda, mas me remeteu a uma outra imposição muito forte que a gente tem, né, que é de beleza, assim. Então, há 10 anos atrás, quando eu entrei nesse mercado, isso ainda era mais reforçado num sentido, assim, de quase que a sua beleza ser usada também como uma das suas estratégias, sabe? E que a função ali da mulher sempre passava por ter um pouco de conquista, assim, que a mulher deveria, dentro do trabalho dela, também, sabe, conquistar um pouco, de certa forma, o outro, e aquilo passaria, obviamente, por um padrão de beleza, e um padrão esse que eu, como uma mulher preta, nunca estive naquele padrão estipulado. Minha primeira chefe maravilhosa, inclusive, super competente, mas era uma mulher loira, aquele loiro de cabelão, aquela coisa linda. E aí eu fugia muito, né, daquilo dela, então sempre foi uma dificuldade para mim no começo, assim, e essa parte aqui, como eu vou fazer com essa parte aqui, que não está nem um pouco perto, e nem posso mudar isso, não vou mudar, né, não tem como passar a ser branca amanhã, né, loira do cabelão da Val, mas, mas eu fui entendendo ali, assim, depois de muito tempo, o mercado também vai mudando, a percepção, né, hoje da nossa habilidade técnica, ela consegue preponderar nessa questão. A gente também foi quebrando padrões estéticos e de beleza, mas ainda assim eu vejo que a gente ainda perde tempo e energia com isso, né? Como eu falei, né, eu vim de uma viagem que eu fiquei 15 dias lá em Nova York, então minha unha já estava assim horrorosa, toda, nossa, pela metade.
E aí eu falei, nossa, eu vou tirar o esmalte, e aí, como é que eu vou lá para a palestra sem ter feito a unha, não sei o quê, tá? Aí é isso, mas eu teria, mas eu teria parado normalmente para, aí eu ia ter ido na manicure, aí tem o tempo que você perde com isso, tem o dinheiro, que está cada vez mais caro fazer uma unha, que depois de 3 dias já está craquelando. E é terrível. E é assim, sempre, sempre que a gente vai viajar, né? Eu viajo muito com o Fred, até a Lu mencionou ele aqui. Realmente o Fred é uma das pessoas assim que eu tenho muita sorte de ter sido colocada no mesmo caminho que ele, profissional e pessoal, assim, que ele é um cara incrível. Foi bastante responsável pela profissional que eu me tornei, assim, para mim, enfim, eu amo muito trabalhar com ele, e a gente sempre viaja, né, quando vai para Londres e tal, vai eu e ele, aí ele pega um terno e pronto, acabou, e aí, Nazinha, bora? Eu assim, Fred, eu tenho que fazer unha, fazer sobrancelha, fazer alguma coisa no meu cabelo, fazer não sei o quê. Então, assim, o meu é sempre, né, é mais tempo e é mais dinheiro. Então, hoje eu sempre penso, e ele que é CEO, então. Então, eu sempre, né? Eu sempre penso nisso, assim, que as mulheres estão sempre com essa energia dividida, com essa questão da beleza, ainda, né, servindo um pouco para a beleza, e em vez da gente estar só, assim, eles estão lá, esse dinheiro aí que a gente está todo mês com unha, sobrancelha, o deles está lá investido. Ótimo, rendendo, maravilhoso. Um terno só que eles vão para todas as viagens também, a gente com um look cada dia. Enfim, mas essa foi uma barreira, assim, um desafio que precisei, né, quebrar lá atrás. Acho que todas nós, né, independente, aqui eu estou falando hoje, eu sou uma mulher preta, mas acho que todos nós tivemos essa dificuldade, e acho que a gente tem que continuar, né, criando os nossos próprios padrões de beleza, né, e fugindo um pouco disso. Às vezes não deu para fazer a unha, não deu para fazer a unha, não vou, e tá tudo bem, e é isso, exatamente. É. Ah lá, tá vendo? Amei. É isso. Obrigada, muito bom. Vamos falar aqui vou fazer uma outra pergunta aqui, totalmente abordagens diferentes, que coisa boa isso. Que estratégia tem sido eficaz para construir a credibilidade e respeito como uma líder feminina? Que vocês acham que tem construído isso? Andréia, quer falar um pouquinho? Sim, e aí também complementando, né, eu acho que a melhor estratégia é ser quem a gente é. E aí, de novo, né, eu sempre ouvi essa mesma pergunta. Andréia, você trabalha com muitos homens, como é que você faz, né? Você precisa ser igual a eles para que as coisas deem certo, para que a sua carreira vá para frente, você precisa agir da mesma forma que eles, você precisa aprender com eles a ter as mesmas atitudes e fazer as coisas das mesmas formas? A minha resposta é absolutamente não. Né? Eu não vou gastar minha energia, meu tempo, para que eu seja exatamente igual aos homens, aos líderes, para que eu me torne uma líder respeitada e competente. Então, eu acho que a gente poder, de fato, ser quem a gente é, né, entender as diferenças, respeitar as diferenças, é o melhor caminho, porque a gente vai se sentir feliz e vai poder trazer toda a nossa habilidade, todas as nossas competências para aquilo que realmente é preciso fazer dentro de uma empresa. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Fico feliz que hoje em dia a gente tenha empresas, como é o caso da empresa onde eu trabalho, lá da Sompo, que a gente trabalha muito a diversidade e a inclusão, isso faz parte da nossa estratégia, e mais do que isso, eu acho que tem uma frase que um outro CEO sempre diz, e eu tenho certeza que ele está ouvindo agora e vai se identificar, que é assim, fácil de falar, difícil de fazer, né? Então, estar aqui falando pode ser fácil para a gente, né? Para quem está ouvindo também, mas é bastante difícil fazer. Então, eu acredito que
A gente pode ser quem a gente é, desde que a gente esteja num ambiente seguro e desde que a empresa propicie isso para a gente. Então, ter estratégias claras e mais do que simplesmente falar, praticar, é o melhor caminho para que a gente construa essa diversidade aí que a gente tanto procura. Perfeito. Narelli, quero te ouvir também, um pouquinho. Com certeza, acho que eu reforçaria, porque o autoconhecimento foi o que, acho que foi também o que virou a minha chave, né? Porque no começo você entra e você quer se parecer de alguma forma com as pessoas que estão naquele ambiente, com quem já está lá, com aquilo. Então você vai se distanciando um pouco, talvez, do seu próprio ser ali para parecer. E como você falou, né? Eu acho que a gente, né? Eu acredito muito em propósito, que cada um está aqui por alguma razão, e eu acho que a nossa maior razão de estar aqui é ser realmente quem a gente é. E acho que isso é uma busca até o nosso último dia aqui, essa tem que ser a nossa busca, né? A gente nunca já é completo, assim. Acho que a gente, cada dia mais, a gente busca um pedacinho daquilo que a gente já é, né? Mas eu acredito muito que todas as ferramentas que a gente precisa para exercer esse nosso propósito, seja ele qual for, que elas já estão com a gente. Eu acredito muito nisso. Não acredito que a gente precise assim de muito mais coisa além do que já está com a gente. A gente só precisa ir descobrindo, né? Porque às vezes é numa conversa com uma pessoa, às vezes uma lembrança que a gente tem. Tem muita coisa que a gente também não necessariamente tem que aprender, a gente tem que só que se lembrar, porque a gente já sabe, isso já foi um conhecimento passado para a gente. A gente não está aqui, né? Não é de hoje que a gente começou, né? Nossos caminhos vêm de muito longe, muita gente fez muita coisa para a gente estar aqui, muitas outras mulheres abriram esse caminho para a gente estar aqui, então às vezes a gente tem que só que se lembrar, a gente não tem que estar o tempo inteiro criando uma coisa nova, a gente tem que lembrar do que já foi feito também, e acredito muito nisso, que às vezes a gente não se atenta que numa conversa a gente resgata um pouco da gente que a gente tinha, talvez não tinha se lembrado, não tinha se dado conta que existia. Então, nisso eu acho que a gente vai se preenchendo da gente mesmo. E acho que é o nosso maior ganho, esse autoconhecimento. Legal. Acho que tem muito a ver a questão da inspiração, né? Quando a gente está falando dessa questão da inspiração, porque a inspiração não é você pegar e botar um modelo dentro de você. É você Engraçado aqui, são 4 perfis, na minha opinião, totalmente diferentes de lideranças fortes, mas diferentes. Né? Então, talvez você vai se identificar com mais uma delas, e a ideia não é você entrar na caixa delas, é você se inspirar por elas, acho que é isso, né, Narelli, que você trouxe de maneira muito gostosa, gostoso ouvir vocês, mas é você se inspirar, mas sem perder a sua essência, sem perder quem é você, porque está dentro de você alguém para explodir. Então você olha aqui para Paula, se inspira nela, mas continua sendo você com a sua essência e contribui, né? Assim como a Paula se inspirou em alguém e ela contribui com as características dela. Deixa eu evoluir aqui. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento e educação. Como que um desenvolvimento contínuo, Paula, e educação podem apoiar a ascensão de mulheres em liderança? Sobre a questão do desenvolvimento, eu acho que, de novo, é que nem um exercício, é todo dia, né? Esse desenvolvimento. Eu tive uma grande mudança na carreira, foi quando eu saí de seguradora para corretora. Eu acho que é um mindset bem diferente, a percepção em relação cliente e corretora, e seguradora e corretora, a relação é bem diferente, o nível de exigência dos clientes nos precisa colocar numa posição de preparo muito alto, a exigência dos clientes cada vez mais alta, a qualidade do atendimento, a atenção que você dá.
Então, esse desenvolvimento e essa mudança de chave, quando eu saí de seguradora e fui para corretora e cheguei na March, eu tinha, numa seguradora eu liderava 2, 3 pessoas, e quando cheguei na March tinha uma equipe de mais de 20 pessoas, com uma filha pequena, querendo engravidar do segundo, uma equipe bem preparada, uns accounts super preparados, com inglês super fluente, e eu ali com aquela cabeça de subscritora, chegando numa corretora, o mercado de resseguro abrindo no Brasil, a gente, todo mundo tendo que aprender em 2008, e para essa mudança na época, eu fiz uma lista, né? Por que mudar, por que não mudar, quais são os desafios e oportunidades, vou, não vou, e fiz uma lista de coisas, conversei bastante com meu marido, e aí a marcha era perto da minha casa, na época eu tinha até uma moto, eu ia para o trabalho e voltava de moto por conta do tempo, né? Com filho pequeno, para a gente usar melhor o tempo, mas me arriscava no trânsito de São Paulo, tendo uma moto. Então, tá perto de casa, e na época tinha o benefício de ter um carro, então juntei muitas coisas e fui para o desafio de entrar numa corretora, mas eu tive que correr atrás, eu tive que me desenvolver, porque assim, chegou aquele questionamento, né? Como assim já chegou nessa posição, né? Então, primeiro foi uma autoconfiança, né? Então, assim, eles viram em mim uma capacidade técnica e comercial como seguradora, tenho meu processo de adaptação, preciso correr atrás disso, preciso entender o cliente melhor do que eu entendia na relação corretor e seguradora. Então, assim, fui atrás e fui desenvolver a questão de idiomas, né? O inglês, espanhol, dediquei várias horas do dia, porque eu sentia que isso, trabalhando numa multinacional, ia fazer a diferença. E meu filho, agora já de 15 anos, falou que eu preciso melhorar a minha pronúncia, porque está horrível. Então, essa cobrança que a gente tem, né? E eu sou uma pessoa muito insatisfeita, no sentido de que sempre querer melhorar, né? Então, eu sempre termino o dia e falo, meu, como foi aquela reunião? O que a gente podia ter feito melhor? Pergunto, ligo para alguém, você acha que aquela reunião foi boa? A gente não perdeu muito tempo naquele assunto? Então, esse desenvolvimento é uma coisa que eu tenho constantemente. Claro que eu tenho que também equilibrar essa cobrança, porque a gente também coloca muita cobrança na gente, né? A gente querendo ser perfeito em tudo, dar certo, vou dar conta de tudo, e as contas não fecham, né? A gente sabe, então a gente às vezes precisa abdicar de alguma coisa para ganhar do outro lado. Então, assim, eu corri muito atrás de desenvolvimento e tive muita humildade de aprender e aprendi a falar não sei. Né? Então, quando você chega e fala não sei, mas eu conheço alguém que saiba e eu vou trazer para essa conversa, eu acho que também mudou meu mindset de cobrança em cima de mim. Mas, assim, fui atrás de conhecimento e outra coisa também que eu aconselho muito é a observação, né? Que você falou de inspiração e hoje eu tenho a responsabilidade de inspirar muitas outras mulheres e pessoas na posição que eu estou hoje. Tenho essa responsabilidade de liderar, por exemplo, então tomo isso como uma disciplina, um compromisso genuíno da minha parte de representar as mulheres nessa posição. Então é isso, acho que foi correr atrás um pouco de tudo que eu queria desenvolver e olhar e falar assim, nossa, quero ser que nem essa pessoa. Mas aquilo que a Andrea falou e a Narelli também complementou, o presidente da March Global chegou para mim e falou, você se sente preparada para ser a presidente da March Brasil? Aí eu falei, não. Aí ele assim, como não? Aí eu falei assim, não, se você for pensar, assim, eu sei os gaps que eu preciso mais desenvolver, porque agora eu sentei nessa posição, eu não tinha isso, eu preciso desenvolver isso dele. Calma, calma, nunca ninguém está 100% pronta para uma posição, mas que você tenha uma consciência de desenvolvimento é importante, mas Paula, eu queria que você soubesse uma coisa, nunca perca a sua essência, porque foi ela que te trouxe até onde você está hoje, né? Então, essa questão da essência, ela vem muito de dentro para fora, né? E a gente não consegue mudar ela, né? A gente consegue controlar, a gente consegue respirar, a gente consegue fazer o equilíbrio das emoções que a gente tem aqui, dos medos que a gente tem, das ansiedades que a gente tem, dos sentimentos que a gente tem, das emoções. Então, isso, a maturidade traz para a gente, né? E eu fiz um curso de liderança que você tinha que escrever 2 cartas, né? Uma hoje, a Paula de 47 anos, o que ela fala para uma Paula de 80 anos, e uma carta, o que a Paula falaria para aquela Paula de 20 anos? E aí eu vejo muito na minha filha, né? Tem 20 anos e aquela impulsividade de ações que faz as coisas e tá na aeromoça, briga se vai despachar mala. E aí, quando eu olho assim, tipo assim, nossa, eu acho que eu era um pouco assim. Então a gente vai mudando, a gente vai se amadurecendo, a gente. Então tem situações, aí eu falo com ela e a gente vê, às vezes, a gente também
tá fazendo o que a gente gosta, né? A gente ter paixão por aquilo que a gente gosta é muito importante isso, né? Então a gente dedica muito tempo, mas a gente dedica tempo feliz, né? Então assim, e aí, como tá a sua vida agora, presidente da Marcha? Olha, eu tô trabalhando muito. Rafaela perguntou para mim, como que tá? Eu falei assim, olha, tô trabalhando muito, dias intensos, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque eu tenho um propósito, tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso com toda a equipe que a gente tem lá, com todos os resultados que a gente precisa atingir, né? Então, o meu compromisso vem muito forte para trazer essa paixão e essa necessidade de desenvolvimento. Então, acho que era um pouco isso, e a gente está no lugar certo, né? E aí, quando minha filha traz o exemplo, só fazendo uma comparação, quando a gente entra num voo e você vê uma aeromoça tão mal educada, te dando um atendimento, não, eu falei assim, não, está na posição errada, né? Não está fazendo aquilo com o coração, porque uma aeromoça é o servir, é estar junto, é ter a satisfação do cliente, né? Então, para mim é muito você ser feliz naquilo que você faz. Então, isso vem as coisas fluem muito naturalmente, né? Então, você vai trabalhar muitas horas, mas você trabalha feliz, você dedica tempo para ensinar outro. Então, hoje também eu tenho essa responsabilidade de influenciar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas e nas famílias que elas estão, porque ali a pessoa que está sentada por trás dela tem muitas outras pessoas, e aquela empatia que a gente precisa ter, a flexibilidade que a gente precisa ter de uma mãe que volta de licença maternidade, quantas inseguranças a gente não traz. Então, como líder, a gente traz muita responsabilidade, compromisso, e para mim tem que ser muito feliz, e essa felicidade traz a minha necessidade de se desenvolver, mantendo a minha essência. Tudo ligado com o propósito, né? Para quê? Então, muito ligado. Quero te ouvir um pouquinho, Teresa, posso? Fala um pouquinho para a gente. Então, desenvolvimento, eu gosto de resumir assim, que precisamos investir em conhecimento, autoconhecimento e rede de apoio, sabe? Acho que isso é uma questão importante. E talvez eu tenha usado mais no finalzinho da minha carreira. Eu fiz também transições de carreira, eu era de consultoria, né, 10 anos, depois fui para uma seguradora, 20 anos, e agora estou fazendo a transição para colegiados, né, então em conselhos e comitês. E rede de apoio é muito importante, você acaba se juntando com mulheres ou homens, né, grupos que estão no seu mesmo objetivo, estratégia. Então, acho que a rede de apoio é importante. No caso agora nessa fase de conselheira e comitê, então vamos lá, conhecimento. A gente está sempre tendo que aprender. Então, fui lá e busquei cursos sobre governança, tirei certificação no IBGC, isso é importante, vale a pena. Certificação é tudo para você conseguir uma vaga no conselho? Não. Conselho no Brasil, 95% de indicação, né? Mas sim, é bom você aprender, você estar ali numa aula com pessoas que estão querendo ser conselheiras, está trocando ideias, pessoas que já foram executivas como você e estão indo para essa fase. Especificamente para mim, eu entrei para um grupo de mulheres negras querendo ocupar esse conselho, também foi extraordinário para mim encontrar 100 mulheres negras executivas querendo se tornar conselheiras. Fiquei assustada com o número, confesso para vocês, porque eu sempre fui uma das únicas, né? E isso me deu muita força. Não, vamos lá, vai dar certo. Então, assim, desenvolver é isso, é investir em conhecimento, em autoconhecimento, que a gente já falou aqui pra caramba, porque a gente tem os nossos desafios como mulher, no mercado cheio de homens ainda com esses números predominantes masculinos, e a gente precisa de autoconhecimento para isso, e rede de apoio. Acho que a rede de apoio é interessante. Então, assim, tanto para ir para estudar das formas convencionais, que hoje estudar não é mais só entrar numa sala e ficar sentada na cadeira, né? Você pode aprender de várias maneiras. Você pode ter mentorias, né? Você pode ter virtual, ir a workshops, participar de congressos. Então, várias maneiras de aprendizado. E o aprendizado é preciso. Então, assim, nas minhas línguas, a gente falou aqui sobre línguas, eu, apesar de ser formada em inglês desde os 17 anos de idade, eu fiz vários cursos de inglês depois disso, conversação, então acho que isso é importante, a língua não é a nossa língua oficial, né? Então, assim, você fazer cursos de inglês, de conversação, estimulo bastante a vocês a fazerem isso, eu fiz muito, e isso me ajudou quando eu entrei para multinacionais. Então, assim, invistam em conhecimento, invistam em autoconhecimento e invistam
em redes de apoio. Legal. Vamos passar aqui para o bloco 3, que a gente vai falar um pouquinho de futuro agora. Pergunta: como é que a liderança feminina influencia de maneira positiva a cultura de uma organização e tomada de decisões? Então, queria... Paula. Eu acho que... Quer de ordem, não? Quer que eu fale? Tá bom, então eu vou falar. Eu tô pensando, tô fazendo algumas conexões, e aí eu tô jogando a bola. Ainda bem que eu estava prestando atenção. Mas Esse pessoal tá prestando atenção. eu acho que... quando a gente olha a perspectiva da liderança feminina, a gente tem uma questão muito foco em pessoas. E como que a gente também usa a nossa inteligência emocional para conectar as pessoas e gerar colaboração entre elas, no sentido de aprender e se colocar numa outra posição, entendeu? De aprendizado, de troca, de você ter a empatia. Então, assim, eu sou, de novo, assim, uma pessoa muito insatisfeita no sentido de querer promover cada vez mais equipes de sucesso, que as pessoas cresçam, que as pessoas atinjam os seus objetivos e sejam eles quais forem, e a gente respeita muito, mas é importante uma conversa, qual que é o seu objetivo de carreira, onde você quer chegar, como que eu te ajudo? E quando eu peguei a posição, eu conversei com o nível sênior da companhia, e eu fiz 3 perguntas, né? O que te faz feliz hoje na Marche? E o que te preocupa? E como que eu te ajudo? Então, foram 3 perguntas que me trouxeram muito insights, né? E eu acho que a mulher tem isso. E hoje a gente precisa de um mundo focado em pessoas. Porque quando você está com pessoas e uma equipe feliz, o sucesso vem. O atendimento bom ao cliente acontece. Então, eu hoje, muito do meu tempo são as pessoas. São os clientes, a gente está próximo, a gente está apoiando, ele saber que ele pode te ligar, você vai fazer um bom atendimento, você dá uma resposta rápida. A gente que trabalha com seguros e com risco, a gente tem que entender a diferença de uma coisa importante e uma coisa urgente. Né? Então, a gente tem que colocar isso na nossa agenda de responsabilidade para dar um retorno rápido, porque quando acontece um sinistro, você não pode esperar até amanhã para você retornar para o cliente, ele quer naquela hora. É no final de semana que acontece alguma coisa, ele vai te ligar, ele quer uma pessoa de confiança. Então, acho que esse posicionamento de conselheiro, de apoiar os clientes, eu acho que a gente, mulher, tem esse cuidar, esse olhar diferente para as pessoas. Então, e a Marche fala que é uma empresa muito de pessoas, e eu acho que me colocar nessa posição realmente foi um exemplo que não é só falar, né? É um exemplo, fala muito de desenvolvimento e oportunidade de carreira. Sou uma pessoa que cresci na companhia, e a gente fala muito do Grower On, que a gente fala que é uma iniciativa de gerar oportunidade de carreira, e a gente fala de diversidade e inclusão, né? A gente fala muito de diversidade, mas e a inclusão? A inclusão, ela é muito mais importante do que só a diversidade, né? Porque não adianta você falar, eu tenho uma equipe diversa, mas você inclui, você respeita a diversidade. Então, para mim, eu acho que como mulher, a gente tem essa grande fortaleza que é a prioridade de foco nas pessoas. Então, acho que isso é um grande diferencial que a gente tem. Legal. Teresa, quer falar um pouquinho sobre o tema? Esse tema de, aproveitando o gancho de falar com as pessoas, tratar as pessoas, né, nós mulheres, eu li recentemente de uma consultora, Andréia Cruz, que mulheres gerenciam stakeholders diversos melhor. Então, a gente está falando de funcionários diversos, clientes diversos, fornecedores diversos, acionistas diversos, investidores diversos. As mulheres têm essa capacidade. Acho que muito pela dor, talvez, né? Porque nós somos mulheres num mercado masculino, tem toda aquela dores que a gente já falou aqui no começo, nossos desafios, né? Então, a gente trata isso bem. Então, essa é a questão que ela está falando, sobre as mulheres tratam bem as pessoas, assim, dão prioridade para as pessoas. É mais que isso, a gente gerencia stakeholders diversos bem, porque a gente sabe o que é a diversidade, sabe os desafios e as oportunidades, as dores e as flores de ser diverso, né? E que a gente precisa de diversidade para inovação. Tem várias estatísticas que grupos diversos trazem mais inovação, grupos diversos trazem mais resultado financeiro,
Então, é sobre isso, é sobre lidar com a diversidade. Como dizem, os problemas do mundo estão muito mais complexos, e os problemas complexos não vão ser solucionados pelas pessoas que pensam tudo igual. Temos que ter pessoas pensando diferente para resolver esses problemas complexos. Estou falando de climático, né, conflitos, cybersecurity, inteligência artificial, se ela vai mudar o futuro do trabalho. São coisas complexas que a gente precisa de grupos diversos. E a mulher contribui. E eu vi estatísticas que empresas lideradas por mulheres, claro, mulheres CEOs são muito poucas, né? Estamos avançando aí, mas são poucas. Temos aqui uma presente. Mas empresas lideradas por mulheres têm mais diversidade. Tem estatística provando isso. Aí o nível de vice-presidente feminina assim, é 20% maior, números pequenos, gente, 20% maior, não é muito maior, né? Mas já é uma melhoria. Diretoria, 50% maior e conselhos, 170% maiores. E não é porque a mulher se protege, não. É porque a gente está dando oportunidade para as mulheres concorrerem. Elas estão entrando com habilidade, né? Com skills técnicos para aquela posição de liderança. Mas é isso, as mulheres estão fazendo, quando chegam em cima, estão fazendo o corpo de funcionários ser mais diverso. Mas, de novo, eu estou falando da nossa capacidade de trabalhar com a diversidade em diferentes, não só dos funcionários, mas seus clientes, seus fornecedores, então, atender. Então, nós, mulheres, temos que acreditar nessa força, é a nossa força, e cabe a gente também divulgar, e aí eu já acho que o homem e a mulher têm que divulgar, que a diversidade é importante para o resultado, para a ética, para a sustentabilidade de qualquer PIB, gente. Como é que o país sustenta com 52% de mulheres e as mulheres não vão ficar subaproveitadas? Essa conta não fecha, é matemática pura. Então, assim, e a mulher, eu acho que a gente tem muito a ajudar nesse tema. Vou quebrar o protocolo, Nareli. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ouvindo a tua história, né, o que você passou, né, a questão de você ser preta e essas questões que o mercado via a questão como uma beleza de uma forma única. Você hoje, né, com toda essa sua história, com essa sua vivência, você não acha que isso muda questões até das menores às maiores de tomadas de decisões numa empresa? Você não acha que quando você conta essa sua história, você não consegue mudar a mente de algumas pessoas que não são pretas, das pessoas brancas? A tua história não traz mudança tua, Tereza? Enfim, conta um pouquinho para mim sobre isso. Sem dúvida, eu acho que, inclusive, que a gente tenha que fazer mais isso, assim, todos nós, que a gente tem que contar nossas próprias histórias, porque às vezes a gente acha que não tem muito impacto, mas pode ter certeza que a história de cada um impacta em alguém de alguma forma, e aquilo faz muita diferença. Então, eu aprendi a contar mais da minha própria história e fazer com que a minha história que ela é comum a outras meninas pretas, que ela fosse determinante para uma mudança, assim. Então, hoje, estou olhando aqui na minha frente, a Tainá, que trabalha comigo, a Raquel, que é da minha equipe também é só de mulheres. Mas também temos oportunidades para homens, mas eu sei, tudo bem a gente proteger também, porque, nossa, tantos, com tudo, com todas as habilidades, assim, porque já, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas os homens se protegem já, ou se indicam, então, demais, então a gente, tudo bem também a gente se indicar, a gente se proteger, sendo hábil, obviamente, para a função, né? Então, hoje, o que eu tento fazer com a minha história é que a gente consiga mudar um pouco do que estava lá atrás. E a gente tem conseguido, né? A gente fez foi a primeira vez no mercado, no dia 25 de julho, que é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. A gente fez a
a roda de mulheres pretas, a Tereza estava presente comigo e foi incrível, assim, foi muito legal o evento, era um painel só de mulheres pretas e a presença também majoritariamente de pessoas pretas fizemos na casa do G20, ainda tem essa questão, né, o Brasil é a nossa oportunidade, assim, de não só endereçar nossos problemas internos, como também ensinar para o mundo. Então, a gente está liderando o G20 esse ano. No próximo, em novembro, vai acontecer aí a cúpula do G20, né? As maiores lideranças globais vão estar aqui no país, aqui no Rio, especificamente. Então, a gente tem que... Uma das maiores coisas, assim, quando a gente fala até da sustentabilidade ou das questões que a gente vai precisar de endereçar a Agenda 2030, o evento que eu estava, por exemplo, do Pacto Global da ONU, a gente endereça, né, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 até hoje, os estipulados pela ONU. O Brasil apresentou a ODS 18, que é de igualdade racial, de combate à discriminação racial, para a ONU, né? Até foi votada a logo da ODS, ficou bem bonita, e a gente está tentando propor essa ODS para a ONU, assim, o Brasil, além de tudo que a gente tem, né? A gente falou, o Brasil, ele reúne os problemas e também as principais soluções para o mundo, porque além da gente já ser um dos poucos países que tem quase 90% da matriz energética já de energias renováveis, o pouco que a gente ainda tem de petróleo dentro da nossa, de combustíveis fósseis dentro da nossa energia. O nosso petróleo ele é super resiliente, vai ser um dos poucos petróleos que provavelmente vão ajudar o mundo todo a passar pela transição, porque é um petróleo a gente consegue produzir ele com uma emissão muito baixa de carbono. Isso torna ele um petróleo sustentável, e a gente está ainda melhorando as formas de reduzir. Então, a gente ainda, olhando tudo isso que o Brasil ainda tem, mas a transição energética, assim, ela não vai ser só sobre diminuir emissão de carbono, ela vai ser sobre empoderar as pessoas, e o Brasil também é o lugar para isso, porque o Brasil é um país extremamente diverso. A gente reúne todos os tipos de pessoas aqui, a gente tem ainda povos originários aqui, que a gente tem muito a aprender com eles também sobre como preservar a terra, né? A gente está tendo agora, pela primeira vez, parar para olhar para conhecimentos ancestrais, assim, que povos africanos e povos originários já fazem muito tempo, que é de respeitar a terra e de ter uma troca com a terra, e saber que você está tirando, você vai precisar daquilo depois, o que está acontecendo agora, o desequilíbrio, as enchentes, tudo isso foi a gente lá atrás não entendendo que haveria sempre de haver um equilíbrio, coisas que já ensinaram há muito tempo, que a gente achava que era como se fosse um conhecimento atrasado. É a coisa mais atual que tem, na verdade, é você entender que existe um equilíbrio, que a gente não é uma coisa à parte da Terra, né? A gente faz parte dela, a gente precisa estar completamente equilibrado com ela. Enfim, agora a gente vai aprender na marra, e até é engraçado olhar, que se eu for olhar assim, bem dentro da minha especialidade, que é a indústria do petróleo, a gente está olhando agora, como a gente tem que baixar as emissões de carbono, a gente está tentando aprender com a natureza, porque os manguezais, por exemplo, são o sistema que mais consegue absorver carbono. Então, a gente está tentando aprender como o manguezal faz. Então, assim, e aquilo que eu falei de todos os conhecimentos já estarem aqui, que eles já estão, e a gente só que ignorou por muito tempo. E agora a gente vai ter que voltar e aprender com a natureza, com as pessoas. Então, tem até um ditado africano que eu gosto muito, que é que para prosperar na vida a gente não vai precisar acumular bens, mas a gente vai precisar acumular pessoas. E é nisso que eu acredito. Contar a sua história. Gente, isso aqui está sendo gravado, Rafaela? Tá, que coisa boa, porque assim, eu preciso depois pegar alguns insights aqui, né? Contar a sua história, que fantástico isso. Falar um pouco sobre Por isso, favor. rapidinho, mas assim, eu também não contava muito sobre a minha história, não.
eu não ficava confortável em contar a minha história, mas eu vi que é importante a gente contar nossas histórias. E a Nareli é um exemplo disso, né? Esse painel que eu estava com a Nareli, tinha outras meninas, acho que eram 5 ou 6 mulheres negras, e elas eram mais jovens, 30 anos, como a Nareli. Nareli. Eu sempre chamo Nareli. E assim, talentos. Uma engenheira com uma especialização em petróleo como a Nareli, incrível. Outras advogadas, outras. Eu sou atuária, né? No começo falaram, você é uma mulher atuária, raro, né? Mas tem outras mulheres atuárias e a gente precisa incentivar, no meu caso, incentivar as meninas na exata, né? Tem tantos dilemas sobre isso que as mulheres não assumem as exatas. E tem mulheres que nascem para exatas. Eu nasci para exatas. Quando fui escolher faculdade, eu escolhi a faculdade de matemática. Eu queria fazer matemática. E por que desincentivar? Acho que eu fui, sim, desincentivar para fazer matemática. Mas por que você vai fazer matemática? Eu falei, mas é o que eu gosto. Então, acho que a gente tem que incentivar as mulheres. Então, contar as nossas histórias, acho que nasce sementinha nos mais jovens, e isso é importante, né? Então, eu parei de ter vergonha de falar da minha história e falo, hoje em dia, já com um pouco mais de... acho que a gente tem que contar e tem que colocar a sementinha em outras mulheres de que é possível, como eu falei aqui sobre filhos, por exemplo, né? Eu lembro quando eu falei isso para ela, fala sobre isso, por favor, fale sobre isso, porque eu não tenho filhos, ela falou, mas eu acho que é importante essa questão de pode dar certo, né? Você pode ser uma profissional e pode ter filho. Se você não quiser, tudo bem, não tenha filhos, se você não quiser desenvolver o seu profissional, tudo bem, cada um faz a sua escolha, mas é bom a gente contar. Olha, eu escolhi fazer os dois e deu certo. Então, acho que tem todas as vertentes de contar história e contar história é importante. Então, acho que talvez essas redes de apoio também, a importância dela é que você escuta histórias semelhantes, né? Então, contar a história muda a vida, sim. Tereza, aproveitar que você já está aí com o microfone. Que mudanças você quer ver no futuro para apoiar mais mulheres em lideranças? O que é que você deixa aqui como uma que você gostaria? Eu adoro estatística, né? Vocês já viu que eu falo tudo? Adoro botar um número no meio. Coisas de pessoas que gostam de matemática. Mas o presidente da ONU, né? Ele disse que a igualdade de gênero vai levar 130 anos. Não, gente, vamos fazer alguma coisa para não levar 130 anos? Eu quero que vocês sejam como eu, uma realista esperançosa, né? Palavras do Suassuna. Então, a gente vai voltar para casa, a gente vai ver nas nossas empresas o que a gente pode fazer para ter políticas para trazer mulheres, para as mulheres permanecerem e para as mulheres ascenderem. Então, é o lance da diversidade mesmo. Não adianta só trazer, tem que incluir. Então, a gente tem que ter política que observe a entrada, a permanência e a ascensão das mulheres. Então, vamos voltar para casa e vamos pensar o que mais a gente pode fazer para isso melhorar, para as empresas monitorarem essas estatísticas. Nada a gente consegue fazer se a gente não sabe quantas mulheres tem no nosso grupo e o que essas mulheres estão fazendo, com pesquisa de clima e tudo. Então, assim, tem sempre algo que a gente pode fazer. Acho que a gente está avançando, então eu que estou no mercado há 33 anos, acho que as coisas avançaram muito, mas ainda tem muita coisa para fazer, e a gente tem gente boa, a gente tem talento pensando nisso, pensando em como avançar, então a gente tem como avançar. Eu não quero esperar, eu não vou estar aqui nesses 30 anos, mas assim, não acho que precise mais 3, 4 gerações, 130 anos é mais 3 gerações, meu bisneto, tataraneto, não vai dar, né? Eu quero para minha filha. Então, eu quero ver políticas boas e que tenham essa atenção. Paulo, e você? O que você quer ver de mudança? Eu tenho uma filha e um filho, e eles me cobram responsabilidades iguais dentro de casa, né? Eu cresci numa família onde 2 irmãs e um irmão, a gente lavava louça, arrumava a casa, e meu irmão ficava sentado no sofá vendo filme. Eu acho que eu na minha casa, a minha filha exige as mesmas responsabilidades, né? Então, eu acho que as gerações estão vindo mais preparadas e sofrendo menos do que a gente, né? A carga da responsabilidade do lar ainda é grande, 40% tinha esse número, não sei aí a minha matemática aqui do grupo se é esse percentual, mas
mais que 40% da responsabilidade fica sobre as mulheres, né? Então, a gente também, como líder, primeiro, eu como mãe e com 2 filhos, um homem e uma mulher, faço que eles tenham equidade de responsabilidades dentro da minha casa, né? Para permitir oportunidades iguais para eles. E como líder, gerando oportunidade, entendendo as diversidades que a gente tem, né? Valorizando as mulheres para alguns papéis que elas precisam exercer, tendo a empatia da flexibilidade, porque às vezes elas precisam ainda cuidar de filhos, porque o marido trabalha já, então é uma questão cultural que vem melhorando. E eu acho que a gente precisa acelerar. Hoje, na minha diretoria, a gente tem quase 50% de homens e mulheres, e quero continuar promovendo essa oportunidade para as mulheres. Valorizo muito os diferenciais que as mulheres têm, e, claro, muito dos homens. Eu aprendo muito com as pessoas diferentes, né? As pessoas assim, como você trabalha com ele? Assim, é com ele que eu mais aprendo, né? Porque é uma pessoa que pensa bem diferente de mim. Então, assim, é importante ter uma equipe diversa, então a gente tem que promover, tem que ter intenção de, né? Que se a gente quer acelerar, a gente precisa ser intencional, né? E para ajudar as mulheres, então eu, como mãe também, e meu marido também me apoia bastante, então a gente tem essas responsabilidades bem equilibradas, igual a Teresa comentou. Então, acho que é todo mundo fazendo a sua parte, né? Dentro de casa, no trabalho, e promovendo cada vez mais a diversidade e a inclusão. Andréia, posso te ouvir para a gente fechar aqui esse bloco? Eu queria te ouvir que você deixasse uma mensagem para as mulheres que se inspiram em você, que se inspiram nessas mulheres. Deixasse uma mensagem aqui para as mulheres que estão aqui te ouvindo, para a liderança feminina. Para a liderança feminina. Então, eu acho que vou voltar no tema da Paula, do autoconhecimento, de conhecer, de se conhecer, a gente falou muito aqui, de não abandonar a sua essência, né, seja lá em que momento for da sua carreira, dentro das necessidades que aparecerem, de vocês sempre se desafiarem a fazer diferente, a fazer melhor, mas não necessariamente igual ao ambiente que você está, ou igual ao que os homens já fazem. E, como a gente trouxe bastante também aqui, a questão do desenvolvimento, né? Então, o autoconhecimento e sempre estar atento às oportunidades de desenvolvimento, eu acho que é extremamente importante. E que a gente se ajude muito, para que a gente não tenha que esperar 130 e alguns anos para que isso mude, né? Eu gostaria mesmo, para o futuro, a gente não ter mais que fazer esse tipo de painel, né? Da gente não precisar estar aqui para falar de igualdade de gênero e de diversidade dentro das empresas ou na sociedade. É isso que eu gostaria para o futuro. Legal. A gente tem 3 minutos antes de eu passar aqui para as perguntas. Vou pedir rápido para a Narelli, Maria Tereza e Paula também falarem algumas palavras para a liderança que está aqui. Se você pudesse dar um conselho rapidinho para as mulheres aqui. Tá. Eu acho que fala-se muito, né, que a mulher tem sexto sentido. Eu estava tentando entender mais ou menos de onde isso vem, e assim, dentro da minha religião, que é uma religião de matriz africana, até a questão da diversidade também, temos que incluir as mais diversas religiões também, né? Essa também é uma coisa importante para as pessoas se sentirem bem. E na religião de matriz africana tem a questão da sétima direção também, que na verdade fala quando você está com um problema muito grande, né? Que é simbolizado por numa encruzilhada, que você olha, você tem, numa encruzilhada você tem os 2 lados, você tem a frente, trás, que seriam as 4 direções, você tem a quinta, que é para baixo, a sexta, que é para cima, e a sétima, que é para dentro de você. Então, sempre que você estiver, assim, numa situação de não saber o que fazer, olhe para dentro de você, que você vai ter uma resposta. Maria Tereza, acho que você falou, né? Paula. Para mim é questão de sonhar, né? De encarar a vida como com realizações, de você olhar, sonhar, acreditar nos seus talentos, ir em busca desses sonhos. E eu acho que é trabalhar duro, né? A gente sabe que precisa. Então, para mim é isso: é sonhar alto, acreditar nos seus talentos, seguir aprendendo e trabalhar duro. Então, acho que isso é um pouco da minha mensagem aqui. Eu tenho aqui algumas perguntas que a Luciana me passou.
Eu vou fazer a pergunta, quem se sentir à vontade, acho que pode falar. Como superar uma falta de oportunidade frente a discussões pesadas? Como cavar esses espaços? Como ser vista, às vezes, como dura, como grossa? E lidar com essa situação? Como lidar com situações de conflito? Acho que aqui são conflitos, de fato, bastante, né, stressful. Então, quem quer falar sobre esse tema? Paula até falou sobre isso, né, grossa, a questão de assertividade entre ser, né? Acho que a gente tem que deixar esses vieses inconscientes de que nós, quando somos muito fortes ao falar, estamos sendo grossas e não assertivas, né? Que é como chamam os homens assim. Então, é autoconhecimento, né, gente? Acho que é isso, é o que a gente falou mais aqui hoje sobre autoconhecimento. Como superar esses momentos que acontecem sim, né? Aconteceram na minha experiência, e você tem que se impor, né? Falar o que você pensa, procurar suas redes de apoio, se autoconhecer, para vencer isso. Você está tecnicamente preparada, você está ali, se você está naquele espaço, é porque você merece estar naquele espaço, né? Então, a gente viu uma palestra também interessante, esse ano, não lembro, agora me fugiu o nome, mas é sobre isso. Confie de que se você está naquele espaço, é porque você merece estar naquele espaço, né? Então, se valorize, busque a força de dentro, e se recupere. Eu acho que as companhias cada vez mais precisam gerar ambientes que as pessoas tenham, se sintam confortáveis de ser quem elas são, né? Então, e eu acho que você falou várias vezes sobre rede de apoio. E eu acho que rede de apoio é fundamental. Ninguém chega sozinho a lugar nenhum, né? Então, você ter com quem contar em situações difíceis que você passa, você desabafar, trocar uma ideia, eu acho que é bem importante a parte de rede de apoio, mas eu tenho trabalhado muito sobre a questão de ambiente, né? Como que você promove um ambiente seguro, quando as pessoas se sentam psicologicamente seguras para poderem colocar suas opiniões, questionarem. Eu acho que isso está muito ligado à saúde mental, né? A gente tem visto cada vez a questão de burnout, as pessoas super estressadas. Então, como que a gente cria realmente um bem-estar, né? Como que a gente Cultura fala organizacional, uma cultura, organizacional saudável. saudável, de ter um ambiente seguro psicológico. Então, acho que a gente, e se realmente a pessoa está com essa situação e trabalhando num lugar que não te permite isso, eu acho que tem que ir em busca de uma outra oportunidade, né? Que esteja alinhado com os propósitos e com aquilo que ela acredita. Muito sentido. Eu tenho uma outra pergunta. Algumas perguntas aqui, como foram enviadas no início, já foram respondidas, mas tem uma outra pergunta aqui que fala assim: já vi situações em que líderes mulheres, em situação que o pai precisava se ausentar para exercer alguma função com o filho no dia, tipo ir ao médico, acho que a gente falou disso aqui, isso não era muito aceito por entender que o papel era da mulher. Pergunta: qual a visão de vocês sobre essa postura que nem sempre vem de homens, mas sim de mulheres? Então, a ideia aqui é como nos apoiar mais diante de próprias mulheres que olham de uma maneira, acho que mais, não sei se eu posso usar esse termo, mas mais machista, algumas questões assim. Quando outras mulheres opinam em favor dos homens. Pergunta capciosa. Eu acho que não é em favor dos homens, né? É sobre cultura e assim não e assim julgamento existe tanto de homem quanto de mulheres, né? Então assim é uma pena, né? É uma pena de você não poder ter uma empatia e a gente respeitar, né? Hoje eu fico feliz quando a gente vê as situações de os pais cada vez mais presentes, né? Para que possam aliviar a gente de conseguir desenvolver nossa carreira, né? E seguir crescendo. Então, eu acho que realmente eu acho que isso mudou muito, né? Eu acho que a gente falava assim, aquela mulheres, a gente julgava muito no passado as mulheres, tá crescendo profissionalmente, né? Estranho. Hoje em dia, não. Hoje a gente está muito mais juntas, a gente está se apoiando, a gente faz rede de apoio, a gente faz almoço, a gente quer saber o que te fez feliz, que eu posso aprender com você. Então, essa questão é uma estar junto com a outra e aprendendo e crescendo juntas. Então, para mim, eu acho que é uma pena se a gente tem pessoas que pensam ainda dessa forma, né? Legal, claro. Eu acho que a gente tem que encontrar essa mulher e conversar um pouquinho com ela.
está, né? Até para entender em que tá universo ela está, acontecendo, porque né? não deve ser. Você tá- Bater um papo resolve. Muito bom. A pessoa que mandou a pergunta, se conhecer, quiser fazer um convite para conversar com elas, de repente interessante. Eu vou fazer uma pergunta agora pessoal para a gente finalizar aqui, que foi uma coisa que me aconteceu ontem quando eu estava numa conversa, até cheguei a jogar isso aqui, que aí é sobre relacionamento, e foi uma pergunta que, enfim, depois de algumas discussões veio. CEO casa com CEO? E não, mas acho que é mais importante. E Tomara, permanece, né? não divorcia? Acho que é o principal. A pergunta, né? Ontem eu fiquei, me vieram várias questões, aí depois no final eu respondi, e aí eu fiz essa pergunta. Para a pessoa paralisou, e eu falei, não, amanhã eu preciso fazer essa pergunta para elas. Então, óbvio que não é sobre CEO e CEO, mas é uma alta liderança extremamente comprometida com o trabalho e sem tempo, aliás, sem o tempo que a sociedade exige que você tenha dentro de casa. Você consegue ter essa mesma posição, você e o seu marido? E não tem certo e não tem errado, eu acho essa pergunta. É uma pergunta para mais ouvi-las. Então, se alguém puder falar. Eu acho que o que é combinado não sai caro. Eu acho que tem a questão de vamos combinar, então a gente divide várias coisas sobre busca na escola, algum momento, de repente, mais de responsabilidade de um do que do outro. Então, assim, eu acho que é o combinado, eu acho que tem isso, eu acho que tem como que a gente também faz a gestão do nosso tempo. Então, assim, a gente hoje, realmente, hoje eu não tenho tempo para algumas coisas, mas eu tenho tempo para outras. Então, são uma questão de prioridades, né? Então, como que eu priorizo, né, as minhas responsabilidades e a gente combina as nossas responsabilidades. Então, eu acho que dá, eu acho que assim, não é fácil, a gente sabe, a gente tem, o dia tem 24 horas e a gente tem uma infinidade de coisas para fazer, né? Então, se a gente vai dormir menos, se você vai deixar de ir na academia num dia, se de repente você precisa fazer inglês. Então, assim, como que você organiza suas 24 horas do dia para que você consiga priorizar o que faz sentido para a sua vida, né? Então, eu acho que para mim é muito a questão de gestão do tempo e a gente combinar. Então, fica aqui essa mensagem. Mas alguém quer responder essa pergunta? Eu acho que casa sim, CEO com CEO casa, se gerenciar bem o tempo e é sobre isso, prioridades, né? Acho que um relacionamento para dar certo, o outro, você tem que querer se desenvolver e querer que o outro se desenvolva, né? Então, não pode ser algo egoísta e unilateral. Vaidoso. Então, por isso é capaz de dar certo, sim, se houver gerenciamento do tempo, prioridade. Excelente, Rafa. Isso. Gente, então foi isso. Quero agradecer a participação de cada uma de vocês. Eu acho que eu saio com um pouquinho de cada uma aqui, inspirada por um pouquinho de cada uma. Espero que todas vocês também saiam assim. Agradecer a todas vocês que ficaram aqui até agora. Acho que as perguntas já foram enviadas, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, os palestrantes vão estar aqui para conversar com vocês. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada.